Feche os teus olhos, feche os seus olhos, ainda com seus olhos fechados. Aleluia, a unção poderosa neste lugar. Você não veio por uma coincidência neste lugar. Você chegou até aqui porque Deus tem uma palavra para você. Nesta noite Deus te trouxe a este ambiente, o ambiente da presença dEle, aonde Ele quer alcançar o teu coração. Esse é um bom momento para você abrir o teu coração para tudo aquilo que já está sendo feito, aquilo que já está acontecendo nesta noite. Um encontro foi marcado entre você e a palavra, entre você e o próprio Deus. Deus te trouxe até aqui nesta noite. Deus te trouxe porque algo precisa ser feito, estabelecido na sua vida. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus melhor ainda? Um glória a Deus melhor ainda? Glória a Deus! Aleluia, se assente, toma o seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Amém? Glória a Deus. Obrigado, louvor. Excelente trabalho de vocês. Amém? Queridos, hoje nós estamos com uma ausência justificável, né? Nosso casal pastoral, pastor Wellington e Leila, eles foram participar de uma reunião de pastores e diretoria lá em Campina Grande. Amém? Na verdade, eles vão todos os anos. Amém? É uma reunião anual e todo mês de março acontece essa reunião. É um investimento para a igreja eles participarem dessa reunião. Você precisa entender dessa forma, tá bom? Então eles foram lá, participaram. Um número muito alto de pastores concentrado ali na Paraíba. Foi algo extraordinário. Nós conseguimos acompanhar alguma coisa, né, pela internet, pelo site do ministério, e foi muito bom. Amém? No próximo final de semana ele já vai estar aqui, né, tanto ele quanto Leila, e vai ser uma grande bênção. Amém? Pastor Joaquim também está bem. Amém? Tenho falado com ele, está tudo certo. Grande homem de Deus, e já já ele vai estar de volta aqui conosco no nosso convívio, porque vai ser poderoso demais. Amém? Você fica feliz com isso? Essa noite eu preciso muito de você. Eu queria primeiramente que você pegasse a sua Bíblia, ou o seu celular, ou o seu smartphone, ou o seu tablet. Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Levante ela o mais alto que você pode aí. Isso. Diga, esta é a palavra indestrutível, inigualável, inspirada, palavra de Deus. Essa palavra está mudando a minha vida. Diga Bíblia, diga Bíblia, diga Bíblia, eu te amo. Amém? Aproveita que você levantou sua Bíblia e abre no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Amém? O pessoal da mídia sempre coloca os versículos aqui na tela, mas eu estimulo você a abrir sua Bíblia, o seu celular. É bom para você ter essa memória muscular, tá bom? De procurar os livros e os versículos na Bíblia. Amém? Nós temos um assunto para tratar hoje. E o assunto é esse que está aqui no telão, tá bom? Diz assim, autoridade do quê? Diga de novo, autoridade da nova criação. Amém? Vamos ler esse versículo aqui para a gente fundamentar aquilo que nós precisamos falar. O pessoal da mídia pode alternar também ali o título, colocar o versículo, fica livre, tá bom? Se quiser colocar aqui, Lucas 10, versículo 19. Esse versículo é muito importante para o que a gente vai tratar aqui nesta noite. Olha o que diz Lucas, capítulo 10, versículo 19. Antes de ler, eu quero te avisar que estas palavras e este evangelho foi escrito por um médico, diga médico. Esse irmão que escreveu o Evangelho de Lucas, ele era um médico, está concordando lá, viu? Um médico do primeiro século, amém? E ele empreendeu escrever sobre a pessoa de Jesus. E ele procurou saber de detalhes, diga detalhes de novo, com as pessoas que conviveram com Jesus. Os discípulos, a mãe de Jesus e as demais pessoas que conviveram com Jesus. Então Lucas, ele escreve sobre a vida de Jesus.
Porém, ele escreve de uma forma resumida, porque os evangelhos, por mais que eles sejam 4 evangelhos, eles não vão cobrir toda a vida de Jesus. Amém? Na verdade, João, quando termina o seu evangelho, ele diz o seguinte: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a gente fosse registrar tudo o que ele fez, não teria espaço, não teria como. Ele fez muito mais. Mas o que está escrito já é suficiente para que vocês creiam. Posso ouvir seu amém? Glória a Deus. Então Lucas ele escreve, e eu só quero esse versículo 19, e eu queria ler com vocês. Vamos lá? 1, 2 e 3. Então Jesus está falando aqui, o contexto desse versículo é o momento onde Jesus recebe os seus discípulos de volta. A Bíblia diz que Jesus separou 70 discípulos, de 2 a 2, e deu uma ordem para ele: eu quero que vocês vão, preguem o evangelho, curem as pessoas e façam o que eu estou fazendo. Você está aqui? Você entende isso? E o que aconteceu é que os discípulos foram autorizados por Jesus. Jesus lhes deu autoridade. E eles foram. Tá certo? É como se fosse, nesse momento aqui, se eu dissesse a vocês: pessoal, vamos lá, vamos sair aqui pelas ruas da Alegria, vamos pelo Mirante da Serra, vamos por todos os bairros aqui e anunciar que Jesus está voltando. Amém? E vocês fossem, e na medida que fossem caminhando, falando às pessoas de uma forma bem simples, vocês começassem a perceber resultados imediatos e satisfatórios. Diga, imediatos e satisfatórios. Porque foi o que aconteceu. Os discípulos foram, e à medida que eles foram fazendo exatamente aquilo que Jesus havia dito para eles fazerem, eles viram que as pessoas que estavam oprimidas pelo diabo ficaram libertas. As pessoas que estavam doentes ficaram saradas. E eles ficaram maravilhados com aquilo. E no retorno deles para Jesus, eles vieram exultantes, alegres, festivos. Mestre, mestre, eu estou falando com as minhas palavras, tá bom? Estou parafraseando. Mestre, 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 olha, nós falamos para algumas pessoas e eles ficaram libertos e aconteceu isso e mais aquilo. E a resposta de Jesus foi a seguinte: alegrai-vos. Jesus lhes deu uma orientação segura e que serve para nós nos nossos dias. Alegrai-vos primeiramente por vocês terem o quê? Quem lembra? Quem lembra? Seus nomes escritos aonde? No livro da vida. Jesus não estava reprovando, Jesus sabia que isto ia acontecer. E na verdade Jesus até trouxe um comentário anterior. Ele disse: eu vi Satanás cair como um raio. Então esse negócio de autoridade, diga autoridade, funciona. Na sua própria vida diária, no seu dia a dia, só entra na sua casa quem tem o quê? A chave. A sua chave é a sua autoridade para você entrar na sua casa. Amém? Só dirige o seu carro quem tem a chave do seu carro. Ontem, eu fui ao centro da cidade ontem, eu precisava levar a Isabela lá no centro da cidade, e aconteceu uma experiência bem parecida com aquela que o pastor sempre conta aqui, do Smith Wigglesworth. Eu saí de casa com a Isabela, e nós tínhamos marcado de chegar lá às 10 horas no Campos Elíseos, e quando eu estava chegando perto ali quase perto do Atacadão, do Dom, melhor dizendo, a Isabela lembrou que esqueceu um documento em casa. Falei, tá bom, volta lá e pega o documento. Vai Isabela para casa. Amém, irmãos? Volta a Isabela, volta com o nosso cachorro. Nosso cachorro lá, é cachorro, né? Chama Pipoca. Diga Pipoca. Não é pipoca de comer, não. É um cachorro mesmo. Eu estou olhando lá de longe, está vindo Isabela e a Pipoca. Falei, gente do céu. E eu estou percebendo a dificuldade de Isabela de colocar a Pipoca para voltar para casa. Porque eu não ia levar a Pipoca para o Campos Elíseos.
Você entende? E aí eu estou olhando e vendo a cena, eu falei, rapaz, e à medida que a Isabela tentava trazer a pipoca para casa, a pipoca entendia que a Isabela queria brincar, e aí vocês conhecem cachorro querendo pular na Isabela, porém ela chegou perto de mim. E aí o que acontece? Eu falei, pipoca, vamos embora. O que você acha que aconteceu? Hã? Me ajuda aí, gente. O que você acha que aconteceu? Pipoca me obedeceu, gente. Oxi. E pipoca, vamos embora, vamos embora. Quando chegou perto eu fiquei grandão, né? Quando chegou perto do portão, eu tenho um jeito de falar com ela. Tem! Ela já sabe que é para ela entrar para dentro de casa. O que você acha que aconteceu? Ela subiu e entrou. Ok? O que eu exerci? Uma autoridade simples. Da mesma forma que Smith Wigglesworth, parado numa esquina na Inglaterra, ele fez da mesma forma. E, na verdade, ele estava na parada de ônibus, aguardando o ônibus, e uma senhora sai com seu cachorrinho lá, o pastor chama ela de Luluzinha, mas eu não sei se é isso mesmo. E aí a senhora tenta fazer com que a cachorrinha volte para casa, e a cachorrinha não volta, até a hora que o ônibus chega de fato, e ela então dá um grito, esbraveja com o cachorro, e o cachorro vai embora. Tá certo? Isso são modelos de autoridade. No seu trabalho, você tem autoridade sobre você. Todo mundo tem autoridades constituídas sobre a sua vida. Na escola, qual é a autoridade máxima? Hein? Os diretores, gente. Tá bom? O diretor, a diretora é a autoridade máxima na escola. Abaixo da diretora, quem é? Os pedagogos, coordenadores, e vai chegando aos professores, vai chegando aos inspetores de disciplina, e enfim. Mas na sala de aula, quem é a autoridade máxima? Os professores. Então nós estamos rodeados de autoridade o tempo todo. Numa casa, numa família, os pais são autoridades sobre os filhos. Amém? Então autoridade, diga autoridade, é uma permissão. É um poder concedido a alguém. Quantos aqui conhecem certificado digital? Quem já ouviu falar disso? Quantos conhecem? O que é um certificado digital? Nada mais, nada menos do que você está dando através de um arquivo ou de um pendrive, poderes para que alguém te represente e faça tudo o que seja necessário fazer para você, pessoa física, ou para sua empresa. Amém? Eu vou dar um exemplo. César tem uma empresa. Amém? Uma boa empresa. Uma boa empresa. Amém? E César precisa que eu resolva algumas coisas para ele da empresa dele. O que eu vou pedir a César? Eu vou pedir, César, me dê o seu certificado digital, está tudo certo. Você tem certificado digital? Com esse certificado, eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer para a empresa de César. Amém? Essa é a autoridade na esfera natural. Mas a autoridade que nós vamos falar aqui é uma autoridade toda especial. Diga especial. É a autoridade de quem? De quem? Da nova criação. Amém? É uma autoridade que foi dada para a nova criação. Amém? Deixa eu te mostrar Mateus 28, versículo 18, para você entender que autoridade é essa. Amém? Mateus 28, versículo 18, coloca para a gente, por favor. Mateus 28, 18 diz o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Quem recebeu a autoridade? Jesus, após a cruz, ele recebe toda a autoridade no céu e na terra. Só que essa autoridade que Jesus recebeu não foi uma autoridade para se concentrar apenas nele, certo? Olha o que diz Marcos 16:15. Vamos para lá. Marcos 16:15, Jesus vai pegar essa autoridade e vai transferir para alguém. Olha o que diz. Jesus lhes disse, nós estou lendo na NVT, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Jesus está falando agora para você e para mim também. Então, nesse momento aqui, essa palavra
O público-alvo é a igreja. Diga igreja. Amém? Então Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, a recém-formada igreja, por assim dizer. Ela seria inaugurada no Pentecoste, mas Jesus está voltando para os seus discípulos e falando: ei, eu tenho toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Agora é o seguinte, vocês vão pelo mundo anunciar as boas novas a todos. O versículo não termina aí. O versículo continua. Vamos lá, Vinícius. O versículo continua. Não, Vinícius, vamos lá. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem se recusar a crer será o quê? Condenado. Vamos voltar agora para Lucas capítulo 10, versículo 19 de fato e vamos ler. Um pouquinho mais. Eu lhes dei autoridade para pisar o quê, irmãos? Sobre cobras e mais o quê? Escorpiões. E sobre o quê? Todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Quando Jesus fala de pisar cobras e escorpiões, Jesus está falando de todo o poder do inimigo, todo o poder do diabo. Eu não sei se você lembra, mas o apóstolo Paulo, quando ele ficou náufrago na ilha de Malta, ele conseguiu se salvar juntamente com as pessoas que estavam no navio, e quando ele se achega ali para alguns gravetos para se aquecer do frio, a Bíblia diz que uma víbora, diga uma víbora atacou-lhe o seu braço. E ele caiu para trás, não foi isso? Hã? Alguém disse não. Nada lhe aconteceu. Porque essa palavra é uma autoridade dada para a igreja. Eu não sei se você percebeu, mas nós cantamos a terceira música que nós cantamos aqui nesta noite. Ela falou aonde está concentrada essa autoridade. Em teu nome. Então o que faz nós termos esta autoridade é sabermos o que está detrás, quem está por trás dessa autoridade que é concedida para você. Amém? Em nome de Jesus. O nome de Jesus é dado à igreja para que a igreja possa usá-lo de uma forma consciente, de uma forma bíblica, não é de qualquer jeito. Amém? E essa autoridade, eu preciso dizer a você está falando assim, pode estar pensando assim, Carlos, mas essa autoridade, o homem nem sempre teve, como é que é? Jesus está dando de volta, como é que é isso? Eu vou te explicar. Lá em Gênesis capítulo 3, vamos para lá, vamos para Gênesis capítulo 3, e eu vou explicar para você o que aconteceu lá no início, amém? O primeiro versículo da Bíblia, ele começa da seguinte forma: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. O segundo versículo da Bíblia diz o quê? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia um intervalo de acontecimentos aí. Porque se Deus fez no princípio os céus e a terra, e no versículo 2 aparece dizendo que a terra era sem forma e vazia, isso não combina com Deus. Algo aconteceu. E aí os teólogos, eles procuram N explicações, quando na verdade nós não temos algo taxativo, algo para dizer assim de uma forma tão contundente. Então algumas pessoas dizem tanta coisa, mas isso é simplesmente uma discussão teológica. O mais importante é que Deus recria tudo. E Deus começa a falar. Deus começa a agir. Deus começa a recriar todas as coisas. A primeira coisa que ele disse, quem lembra? Haja luz. E houve luz. Amém? Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Aproveitando essa figura, que o Vinícius está colocando ali propositalmente, Deus também falou para a água. Deus disse para que a água produzisse peixes.
animais marinhos. Deus também falou para a terra, para que a terra produzisse animais. Deus também falou para a terra produzir a vegetação. E houve tudo isso. Amém? Porém, no versículo 26 de Gênesis 1, 26, Deus vai criar algo e agora Ele não vai falar diretamente. Ele vai moldar o homem. Gênesis 1, 26 diz assim: então Deus disse, façamos o ser humano, ou o homem, a nossa imagem, e ele será semelhante a quem? Semelhante a nós. Me permita dizer que você é a imagem e a semelhança de Deus. Eu gostei desse aleluia. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Quando você usa uma máquina copiadora de Xerox e você coloca uma folha original, as cópias vão sair diferente da original, não é assim? Hein? Não. Da forma que está no seu original, se você pegar uma caneta, fazer um pontinho preto na original, colocar na copiadora, apertar o botão para tirar Xerox, o que vai acontecer? Vai sair igual. Então a essência do ser humano, quando eu falo de homem, eu estou falando da mulher também, ela está em Deus. Deus quis fazer o homem. Por isso ele disse, façamos de uma forma plural, porque quem estava presente era Deus Pai, a Palavra e o Espírito de Deus. Amém? E continuando o versículo, ele disse algo bem importante. O que esse homem deveria fazer? Você consegue dizer o que o homem deveria fazer? Dominar. Mas a dominação, a autoridade que Deus estava dando ao homem, não era sobre outras pessoas. Era sobre quem? Diga, peixes. O que mais? Ave do céu. O que mais? Animais domésticos. O que mais? Animais selvagens. E mais o que? Todos animais que rastejam pelo chão. Essa era a intenção de Deus. Homem, eu criei a terra, mas você vai ser o gerente. Você vai ser o administrador dessa terra. Amém? Salmo 115, 16, coloca para mim, Vinícius, por favor. Olha o que diz o Salmo 115, versículo 16. Os céus pertencem a quem? E a terra? Ele deu a quem? A humanidade. Isso é bom nós estudarmos isso para nós entendermos o nosso contexto atual. Se você for para, vamos para Timóteo, Vinícius, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Você vai ter um retrato do que é o mundo de hoje. Saiba que nos últimos dias haverá o quê? Está tendo tempos difíceis? Ou, que diz mais? Porque as pessoas amarão a si mesmas e ao dinheiro. Está acontecendo isso, gente? Ou serão o quê? Arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e mais o quê? Profanas. Não é isso que está acontecendo nas escolas, no trabalho, nas famílias, na vizinhança e tantas coisas mais? Deus sabe tudo. Quando voltamos para Gênesis, nós percebemos que Deus deu essa ordem. Funcionou? Funcionou. O homem começou a dominar, o homem começou a fazer tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Porém, Deus colocou algo no jardim e falou com ele, olha, essa árvore aqui, você não vai comer dela. Que árvore era? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. De todas as demais árvores, o homem poderia comer. Certo, gente? Eu estou falando para graduados, eu estou falando para pessoas que eu sei que conhecem a Bíblia. Eu não estou dizendo nenhuma novidade até agora, de tudo que eu falei. Certo? E aí o que acontece?
Ezequiel capítulo 28, vamos lá. Ezequiel capítulo 28 vai falar de um ser que estava lá na criação, que estava lá no começo. Ezequiel 28, vamos para o versículo 12, Ezequiel 28, 12. Filho do homem, entoa esse cante fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Preste bem atenção. Você era o quê? Modelo de perfeição. Deixa eu dizer a você que esse versículo está falando de alguém que foi criado por Deus, chamado Lúcifer, não é nem um nome, né? Estrela da manhã, cujo significado é Lúcifer. Então está falando dele, certo? Está dizendo que ele era modelo de perfeição. Gente, modelo de perfeição. Não tinha nenhum defeitinho. Mas era somente isso? Não. Ele era cheio de quê? Sabedoria e beleza. Vamos continuar. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com quê? Espera aí. Enfeitada com quê? Mas é todas. Todas as pedras preciosas. Você consegue vislumbrar isso? Um querubim ungido, belo, perfeito, cheio de sabedoria. Você consegue visualizar isso? Assim era Lúcifer. Algo aconteceu. E é aqui que você precisa ter o cuidado, e eu também, porque algo vai acontecer. Vamos continuar, Vinícius. Rubi, aí ele descreve, o profeta, ele não estava lá nesse momento, mas debaixo de uma inspiração, ele começou a dizer até as pedras que cobriam esse querubim ungido. Rubi, topázio, esmeralda, crisólito e tantas coisas mais. E na parte final do versículo, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro, foram-lhe entregues no dia em que você foi o quê? Criado. Então foi no momento da criação. Mas vamos continuar mais um pouquinho. Eu escolhi, eu te ungi, como querubim o quê? O quê? Querubim guardião. O que mais? Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Até aí, tudo bem. Mas vai começar um problema. Vamos seguir. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou o quê? Esse ser criado funcionou bem, até um dia que achou maldade no seu coração. A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração. A Bíblia diz que nós somos, na verdade, um espírito. Diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do homem interior. Esse corpo que você está vendo e o que eu estou vendo seu é apenas a casa onde moramos. Então esse ser, foi achado nele maldade em você. Vamos continuar, Vinícius. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Então se alguém te perguntar na rua, ei, onde começou o pecado? Começou lá, com Lúcifer, no coração dele. Lá é a origem do pecado. Vamos continuar. Por isso fiz o quê? O bani em desonra do monte de Deus. Eu expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Daí para frente ele se transforma em Satanás, diabo, a antiga serpente, o grande dragão, o sedutor, o enganador das nações. Você está percebendo por que esse mundo está desse jeito? Porque este ser, ele saiu da presença de Deus de uma tal forma que ele foi expulso dos céus.
Deixa eu te mostrar um outro lugar, Isaías capítulo 14. Vamos para um outro profeta, a gente estava no profeta Ezequiel. Vamos para um outro profeta, que é o profeta Isaías. Capítulo 14, versículo 12. Vamos lá, Vinícius. Vinícius ajuda a gente bastante. Posso ouvir seu amém? Isaías, outro profeta, também vai falar desse acontecimento. E olha o que Isaías disse. Como você caiu dos céus, ó o quê? Ó estrela brilhante, filho da alva ou da alvorada. Foi lançado aonde? A terra. Você que destruía as nações. Vamos continuar. Pois dizia consigo, aqui está a causa dele ser expulso. Ele dizia consigo. O que ele dizia? Eu vou subir aos céus, colocar o meu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, ele queria ser mais que Deus. Toda vez que alguém quer ser mais que alguém, isso é um momento de cuidado. Amém? Mesmo que alguém até sugere isso para você, rapaz, tu prega mais do que o pastor. Para com isso. Para com isso. Ele é o anjo da igreja. Ele vai dar conta das nossas vidas. Amém? Sempre que tem alguém querendo suplantar a autoridade de alguém, esse é um momento de muito cuidado. Olha o que aconteceu. Está na sua Bíblia que você carrega todos os dias. Ele queria colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. E olha o que ele disse. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Vamos, Vinícius. Subirei ao mais altos céus e serei como o Altíssimo. Deu ruim para ele. Deu ruim para ele, ficou desempregado da função. Foi expulso. Mas ele, quando estava no Éden, ele viu o homem. E quem via o homem, via quem? Via quem? Deus. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então agora, já que você sabe a origem desse ser, vamos para Gênesis capítulo 3. Vamos lá, Vinícius, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, 1. A serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor, Deus, havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher. O que ela perguntou? Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Segura aí, Vinícius. O que você responderia? Qual seria a sua resposta? Não. Não foi isso que Deus falou. Certo, gente? Isso é isso mesmo? Satanás estava usando uma estratégia para saber onde é que estava a verdade. Não é isso? Ele queria saber onde é que estava a revelação. Ele precisava saber qual era o comando. Porque já já ele vai inverter isso. E é o que ele tenta fazer até hoje. A tática de Satanás é antiga. Colocar dúvida no homem de quem é Deus e na sua palavra. Quando eu tenho dúvida sobre o caráter de Deus, ou quando eu tenho dúvida sobre o que Deus disse, eu estou na rota de perigo. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? É uma pergunta. A mulher vai responder. Se ele tivesse ido ao homem, a resposta possivelmente teria sido outra. Mas olha o que a mulher respondeu. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher. Tá certo até aí, gente? Tá certo até aí? Tá, vamos continuar. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Tá certo até aí? Tá também. Deus disse, olha o que ela vai falar. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Foi isso que Deus disse? Não. Deus não proibiu deles tocarem
comer não deveriam, porque no dia que eles comessem desse fruto, o que é que ia acontecer? Fala comigo. Eles certamente, Deus falou, certamente vocês vão morrer. E o diabo está conversando através da serpente. Vamos ver aonde vai essa conversa? Vamos continuar, Vinícius. É claro que vocês, quem está falando? A serpente. Olha, deixa de besteira. É claro que vocês não morrerão. Deixa esse versículo aí e dá uma olhada, vocês, na Bíblia de vocês aí, em João 8:44. As crianças sabem, né? O departamento infantil, a gente trabalha bastante essa parte do caráter, da formação, mas isso serve para todo mundo, inclusive eu, todos nós. O que diz João 8:44? Deixa aí, Vinícius, não vai para lá não. O que diz João 8:44? Vós tende por pai, deixa eu te dar voz, você precisa de voz. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você agora entende, né? Bem o que Jesus estava falando. Olha a mentira que ele estava falando para Eva. É claro que vocês não vão morrer. A serpente respondeu à mulher. Vamos continuar, Vinícius. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, olha a segunda armadilha. Ok? Preste bem atenção nisso. Deus sabe que no momento em que comeres do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o quê? E o mal. Então ele disse, vocês não vão morrer, pelo contrário, quando vocês comerem, vocês vão ser igualzinho ele. Em Deus não há nada ruim. Em Deus não há nenhum mal. Deus não é o autor de doença alguma. Por muito tempo, as pessoas achavam que ficar doente era um treinamento. Era Deus aperfeiçoando o seu caráter, o seu chamado. Não é? A pessoa ficar doente, eu estou na prova, eu estou no deserto, Deus está me tratando. Não. Isso não combina com o caráter de Deus. Diga de novo, isso era uma mentira. Mas olha a tragédia, a mulher deu ouvidos. E o que aconteceu? Vamos continuar, Vinícius, por favor. A mulher viu que a árvore era linda, em algumas versões boa, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Vamos continuar. Assim tomou do fruto e fez o quê? Comeu. Você concorda que Eva de fato foi enganada? Ela foi enganada. Mas o próximo, o seu cônjuge, ele não. Depois deu ao marido, a quem Deus havia dito para ele, rapaz, você não pode comer do fruto dessa árvore que está no meio do jardim. Então, quando ele come, ele peca conscientemente. Diferente de Eva, que foi enganada, que o diabo usou de uma astúcia, de uma mentira, para que ela caísse. Irmãos, qual foi a consequência disso? Lembra que Deus havia dito ao homem para dominar, para governar, para administrar? O homem perde, diga perde. Ele perde o domínio, ele perde a autoridade. Agora ele não tem mais comunhão com Deus, porque Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Isaías disse que o que faz separação entre Deus e os homens são os pecados. Então agora aquela família, aquele casal que Deus havia criado com tanto amor,
no Éden, agora estava numa condição de natureza sujeita ao diabo. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 4. Vamos para lá, Vinícius. Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Vamos continuar. Jesus está no momento da tentação. E ele diz assim: então o diabo o levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou o quê? Mostrou o quê? Todos os reinos do mundo. E olha o que ele disse. Vamos continuar. Eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus, eu posso dá-los a quem eu quiser. Disse quem? O diabo. Aonde o diabo conquistou e conseguiu isso? Lá no Éden. 2 Coríntios, Vinícius, capítulo 4, versículo 4, olha o que diz. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Opa, esse versículo está me dizendo que quem governa a terra agora é Satanás. Por isso, as coisas estão como estão. Satanás é o príncipe e regente deste mundo. Olha o que diz João capítulo 16 e o versículo 11. Vamos para lá? João 16, 11. Preste bem atenção. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Não há arrependimento para Satanás. Ele vai ser lançado no inferno, no lago de fogo. Você está aqui? Mas deixa eu te mostrar em Filipenses capítulo 2, o que Jesus fez para resolver essa situação, para acabar com essa tragédia. Olha o que Jesus fez e Paulo escreveu inspirado pelo Espírito em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos dar uma olhada nisso. Filipenses 2. Havia alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Vamos continuar? Então complete minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Vamos continuar. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam o quê? Humildes e considerem os outros o quê? Mais importantes que vocês. Vamos continuar. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Continue. Tenham a mesma atitude demonstrada por quem? Que atitude foi essa? O versículo seguinte vai explicar. E você vai ler comigo. Vamos, 1, 2, 3, vamos. Embora... Para aí, Vinícius. Está falando de Jesus. Embora, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Continue, Vinícius, por favor. Em vez disso, olha o que a palavra fez. Esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Deixa aí, volta. Jesus veio para resolver. Eu vou encarnar. Eu vou descer. Porque para viver nessa vida, precisa de um corpo. A legalidade para estar nessa vida é você ter um corpo. Satanás é um espírito maligno. As hostes infernais, os principados e potestades estão nos ares. À procura de um corpo, de uma pessoa que lhe cedam a mente.
Você já deve ter ouvido falar de pessoas que ficam endemoniadas, pessoas que ficam possessas. São pessoas onde esses espíritos assumem o controle da mente e das emoções. Alguma dessas pessoas se joga no chão. Eu me lembro de um senhor que ele virava o corpo para baixo e rodava de cabeça para baixo. Você já deve ter lido na Bíblia de uma senhora que estava encurvada há 18 anos. Há 18 anos, aquela mulher andava nos tempos de Jesus encurvada. Até o dia que Jesus chega para ela e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E o corpo dela se endireitou. Eu não estou dizendo com isso que toda enfermidade, eu não estou dizendo que toda a perseguição seja sempre causada pelo diabo. Existem situações onde eu não vou dizer você, porque não pode ser vocês, mas que são as pessoas que dão abertura. O que você acha de uma pessoa que vai ficar semana após semana assistindo filmes de terror? O que você acha que essa pessoa vai atrair sobre a vida dele? Coisa boa, né? Jesus se esvaziou. Eu vou descer. Precisava dele ser homem. Para entrar nessa vida, precisava de um corpo. Precisava de um substituto nosso. Porque foi o homem que perdeu a autoridade. Então, da mesma forma, um homem precisava retomar a autoridade. Ele não desceu aqui com seus atributos. Ele não desceu aqui com toda a sua majestade. Não. Ele se esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de servo, de escravo. Nasceu como ser humano. Veio em forma humana. Vamos continuar, Vinícius, por favor. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele morre na cruz, ele estava levando o seu pecado, a sua doença, a sua enfermidade. A Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, eu e você fomos sarados. Eita, mas o meu corpo aqui está insistindo, tem aqui uma eripizela, tem aqui não sei o quê. Você no seu espírito está sarado. E como você mora nesse corpo, você tem autoridade para dizer: eu sou sarado, eu sou curado. Diga: eu sou grandemente abençoado. Diga: eu sou altamente favorecido. Diga: eu sou extremamente rico. Diga: eu sou plenamente conservado. Diga: eu sou completamente sarado. É isso que você é. Deixa eu te dizer o que você é em Cristo Jesus. Vinícius, pelo amor de Deus, coloca João 1,12 na tela. Pelo amor de Deus, Vinícius. João 1,12 diz assim: mas, leiam comigo, gente, mas a todos... Você é filho de Deus. Você tem autoridade. Você não é o vermezinho. Você não é fruto do acaso. Você não é um acabado. Você não é um inválido. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Quando ele vier nos seus pensamentos te insinuar algumas coisas, porque ele vem dizer: tu não é filho de Deus nada, tu errou aquele dia, tu fez isso com a tua mãe, tu fez aquilo com teu pai, tu não é filho de Deus nada. Esfrega essa palavra no rosto dele. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso.
Acabou-se. Eu estou olhando para você e estou lembrando de um testemunho. Posso contar? Chegou aqui alguns cultos e ele ficou sabendo que aqui tem um rema. E provavelmente os nossos visitantes estão ouvindo falar em rema, estão ouvindo falar da Igreja Verbo da Vida. Aqui você está na Igreja Verbo da Vida, amém? Mas aqui toda segunda, quarta e sexta nós temos uma escola funcionando. Valdemir anunciou sobre essa escola, inclusive amanhã vai começar uma matéria aberta. O que é matéria aberta? Todas as pessoas podem vir, certo? Graduados do rema, pessoas que querem conhecer o rema. Amanhã vai começar uma matéria poderosa aqui. Eu quero estimular demais, vocês visitantes estão livres para vir, tá bom? Os graduados, a igreja de um modo geral podem vir. Então aqui funciona essa escola, que é chamada de rema, diga rema. Aí alguém pergunta a você, mas o que é esse negócio de rema? O que é rema? Rema é uma palavra grega, que significa a palavra falada. Então é o nome dessa escola. Na verdade, eu gosto de dizer que o rema é um centro de treinamento bíblico. Diga isso comigo. Centro de treinamento bíblico. Vem irmãos de todas as igrejas, a igreja metodista, a igreja quadrangular, a Assembleia de Deus, vem irmão de todas as igrejas, tá bom? A partir de 16 anos são aptos para vir, para assistir uma aula, para observar aquilo que nós ensinamos. E deixa eu te dizer uma coisa, é Bíblia o tempo todo. Não se ensina nada no rema que esteja fora da palavra. Precisa mostrar. Eu não sei se você está percebendo, mas eu estou tendo cuidado com você também. Tudo que eu estou falando com você, eu estou te mostrando dentro da Bíblia. Eu estou te mostrando dentro da palavra. Discordar de mim é um direito seu, mas discordar da Bíblia, não. Amém? Então o rema, ele tem essa intenção. Qual é o objetivo do rema? Preparar homens e mulheres para pregar o evangelho de uma forma eficiente. Amém? Então eu quero incentivar demais a você que esteja aqui amanhã. Você pode vir na segunda, você pode vir na quarta, você pode vir na sexta, você pode vir na outra semana também. Essa matéria, como o Valdemir bem colocou, ela está aberta. E aí, voltando ao testemunho dele, ele tomou conhecimento e ele colocou no coração dele: eu vou fazer o rema. Você acha que ele está fazendo rema? Está fazendo. Amém? Precisa dessa atitude. Precisa exercer essa autoridade. Essa autoridade que Jesus se esvaziou para trazer e colocar para nós, não é uma autoridade para você achar que pode fazer de tudo que você pensar que possa fazer, tá certo? Mas também não é para você engavetar essa autoridade e não exercê-la. Essa autoridade que Jesus nos deu é para nós usarmos todos os dias. Diga, todos os dias. Em casa, diga em casa. No trabalho, na universidade, no avião, ou até num cruzeiro. Aonde você estiver, você vai usar essa autoridade. Eu sou, diga eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso. Diga eu posso. Diga eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Então Jesus devolveu, ele conquistou o direito, trouxe de volta a autoridade para a igreja. Agora é com vocês. Por isso nós começamos o culto dizendo que ele disse: vão por todo mundo, preguem o evangelho, eis que eu vos dou autoridade, façam, aconteçam. Então o quadro da sua vida, você já pode começar a exercer isso na sua vida hoje. Você vai sair daqui, passar por aquelas portas, e eu quero que você saia com essa consciência: epa, peraí, Jesus me deu autoridade. Nada vai me parar, nada vai ser obstáculo para a minha vida. Eu vou avançar, esse vai ser o melhor ano da minha vida, esse vai ser um ano de milagres, o ano em que eu vou crescer no Senhor. Eu queria chamar o louvor para cá já de uma vez. Esse vai ser o ano do milagre, do espetacular na minha vida.
Sabe, eu não sei, talvez se você tivesse tido a oportunidade de me perguntar, e vocês não perguntaram porque eu estou com o microfone, eu estou falando. Ô Carlos, mas me diga uma coisa, você disse que o homem devia dominar e que nós devemos dominar, mas como é assim? É chegar para alguém e falar, não, o domínio não é sobre pessoas, o domínio é sobre fatos, circunstâncias. Alguém já ficou desempregado aqui? Alguém já ficou? Isso é um fato. Agora, o que você faz com esse fato? Você chama a existência. A existência. As coisas que não são como se já fosse. Pai, obrigado pelo meu trabalho, que você está abrindo as portas para mim. Você está falando, você está verbalizando aquilo que você crê. Ah, mas se eu ficar quieto não funciona? Não funciona. Marcos 11, 23 diz que se você crer no coração e falar com a sua boca, aí sim será feito. Precisa falar, precisa abrir a sua boca, a sua montanha, o seu fato, a sua circunstância. O problema tem que ouvir aquilo que você acredita. Amém? Eita, esse é o ano do meu casamento, do meu noivado. Esse é o ano da minha prosperidade, a minha loja, os meus negócios, tudo vai fluir. Você precisa ter esse exercício diário na sua vida. Eu não vou ficar reprovado, eu vou passar de ano, eu vou passar na prova da SPSEC, eu vou passar na prova da ESA, aonde eu colocar as minhas mãos, a Bíblia diz que eu vou prosperar. Amém? E nós vamos cantar uma canção, se possível, aquela terceira, em seu nome, amém? Se é possível for. E esse é o momento que a gente aproveita de uma unção que está aqui. A Bíblia diz que quando a gente está junto, existe uma unção chamada unção coletiva. Diga unção coletiva. Unção coletiva. Voz de crente. Unção coletiva. Isso. Esse ambiente aqui, ele é um ambiente alugado, na verdade. Mas quando eu e você viemos para o culto, esse é um ambiente consagrado, dedicado, para que no momento que a gente se reúne aqui, no momento que a gente junta nossas fés, a unção deste lugar, ela é suficiente para quebrar cadeias, ela resolve coisas. Você está aqui sentado, olhando, achando que nada está acontecendo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. E essa coisa que eu vou falar para você é o que o seu pastor fala diariamente com você. Ele diz, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Amém? Você está sentado aí, talvez pensando como é que vai resolver, como é que vai ser aquela situação. A Bíblia diz, Marta, que os anjos são ministros de Deus a favor daqueles que vão herdar a salvação. Você crê nisso? Você crê nisso? De coração? É de verdade? Sabe o que eu vou dizer para vocês dois? Vai acontecer. Vai acontecer. Não limite Deus. O Deus que sustentou 3 milhões de judeus no deserto, com pão, com carne, coluna de fogo, nuvem, é o mesmo que te ama. Amém? Vocês não vieram para cá à toa. Eu falo de uma forma inspirada. Deus tem interesse na vida de vocês. Deus quer chamar vocês para algo pleno, superior. Algo que você não provou, nem você também. Mas chegou o seu tempo, chegou o seu ano de milagre. Vai acontecer na sua vida, nas nossas vidas. Há uma graça que te assiste. Há uma operação do Espírito. Deus te ama. Deus te ama. Vai acontecer. Vocês poderiam ficar de pé?
Nós vamos cantar essa canção, mas nós não vamos cantar como pessoas frouxa, caída. Nós vamos cantar como quem tem autoridade. Essa autoridade não é soberba. Não é. Se você não exerce essa autoridade, você está dizendo que o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz, não foi suficiente. Então eu espero de você nesta noite. Nós vamos cantar essa canção. Mas nós vamos, se essas placas de isopor for para cima, deixa ela ir para cima. Mas você vai cantar como nunca cantou. Os coxos andam, oh, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Só o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. E só o nome de Jesus, e todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem. Sim, sim, e em seu nome os mortos vivem. Oh, oh, oh. Em seu nome há poder, Senhor. Em seu nome há poder.
Diga poder. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, e em seu nome o inferno treme. Oh, e em seu nome os coxos. Só em teu nome, Jesus, e em seu nome os cegos. Oh, e em seu nome, e em seu nome os mortos vivem. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a conta paga, toda a conta paga, todo o suprimento, todo o recurso, tudo aquilo que você precisa, chegando nas tuas mãos, chegando nas tuas mãos. Ah, como vai ser? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: que há poder no nome de Jesus. Oh, aleluia. Essa noite você vai dormir um pouco melhor. Você vai dormir bem. Você vai botar a sua cabeça no travesseiro e vai entender que há um Deus que cuida de você. Há um Deus que te mima. A palavra diz: deleita-te no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Deus te ama. Deus te ama. Eu queria que você saísse do seu lugar e desse um abraço de fé em uma pessoa. Mulher com mulher, homem com homem. Eu queria que você desse um abraço e uma palavra poderosa para a pessoa. Sai do seu lugar, faz esse movimento. Deixa Deus usar a sua vida. Não é para ficar esse poder, essa autoridade concentrada em você. Dê um abraço nessa pessoa e diga para ele uma palavra. Uma palavra. Libera uma palavra para ele. Uma palavra do céu. Uma palavra do Espírito. Uma palavra cheia de fé. Vai mudar a nossa vida. Aleluia. Sai do seu lugar, querido. Dê um abraço. Aperta ele mesmo. Aperta ela. Diga: Deus te ama. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Isso, sai do seu lugar. Uma palavra cheia, uma palavra poderosa, uma palavra do Espírito. Aleluia. Oh, e há poder em seu nome. Há poder, há poder. E há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar.
Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. Oh, em seu nome os coxos andam, os coxos. E em seu nome, e em seu nome os cegos vêm. Sim, seu nome, e em seu nome os mortos vivem. Aleluia. Nós precisamos ir para casa, não é? Nós precisamos acabar esse culto. Mas antes de ir para casa, se tem alguém aqui nesta noite que nunca confessou Jesus como seu Salvador, sabe? Se você nunca fez isso, eu quero te convidar a você só levantar sua mão. Não precisa vir aqui. Não precisa vir aqui. Aonde você está aí, no seu lugar. Nós não queremos constranger você. Você só faz um sinal. Nós vamos orar por você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9, que se com a tua boca confessares, se em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Se você estava afastado, de repente você perdeu a passada, a caminhada, desanimou e fraquejou, eu quero também que você faça um sinal. Amém? Se você está nessa condição, eu quero orar por você. Agora me permitam os visitantes. Você? Amém. Eu vou orar por você. Me permitam os visitantes. Não vão embora sem falar conosco. Amém? Essa igreja já ama vocês. Essa igreja já está amando vocês. Eita, queridão, pegou, né? Tu pegou o que Deus falou com você hoje, não foi? O que Deus falou com você? Que você vai crescer. Amém? Junto, ei, olha para mim. Junto ao ribeiro de águas. Há uma fonte. Há uma fonte. Mergulha. Mergulha nessa fonte. Mas mergulha com vontade. Mergulha raso não. É com vontade na fonte. Amém? Feche teus olhos, nós vamos orar pelo jovem aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, obrigado, Senhor. Oh, fecha teus olhos, fique orando. Eu vou orar por você, amém? Qual é o teu nome? Jovem, você perdeu a caminhada. Autoridade do nome de Jesus, assim será. Eu oro pela vida dele, Pai, agora neste momento. A tua palavra é a força da vida dele. A sua palavra é que fortalece. A sua palavra é que é a força. A sua palavra, Pai, é a força do teu poder. A maior exibição feita por você foi quando você ressuscitou Jesus dentre os mortos. O poder que o ressuscitou, que levantou daquele lugar, é o poder que opera na vida dele, Pai. E eu declaro que a partir desse momento, desta oração, nós declaramos a força espiritual, teu Espírito Santo fortalecendo o Senhor, no nome de Jesus. Você pensou bem? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ainda tem uma coisa para Deus fazer aqui. Só falta uma coisa para Deus fazer. De tudo que Ele me falou, tem algo para ser feito aqui. Só falta uma coisa.
Eu não vou forçar a barra. Não vou. Tem pessoa aqui precisando muito de ajuda. E se você quiser vir até a frente, eu não vou forçar a barra, vou dizer de novo. Eu não vou forçar a barra. Mas se você precisa de uma ajuda toda especial, e você entrou neste lugar, talvez detonado, é o seu momento. Eu não venho embora para casa sem fazer isso, porque eu sei que há uma pessoa para ser alcançada aqui de uma forma extraordinária. Eu vou pedir a você que feche os seus olhos. Eu vou pedir a vocês que ministrem essa canção. E você pode sair do seu lugar e vir até aqui. Eu vou orar por você. É só isso. Amém? Há uma pessoa para ser alcançada aqui de uma forma poderosa e maravilhosa. Eu peço a você que feche os seus olhos. Não fique assistindo, participe orando. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, e há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome, o inferno não assista, treme. não assista, ore. Em seu nome, isso, feche os seus olhos, esteja em oração. os coxos andam. Em seu nome, isso, fique com os olhos fechados. Ore, fique com os olhos fechados. Ore. E em seu nome, os mortos Pai, vivem. no nome de Jesus, no nome de Jesus. A sua palavra diz que você nos deu autoridade. E eu oro por essa vida agora que você já tinha falado comigo pela manhã. Você falou comigo pela manhã. Você falou comigo pela manhã. E eu oro por ela agora, Pai. O seu futuro, a sua vida. Oh! Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, O Pai te ama. há poder em O seu Pai nome, te ama. Jesus. No Pra nome de curar, Jesus nós declaramos céus abertos sobre a sua vida. Declaramos riqueza, honra, prosperidade, revelação da palavra de Deus. O seu ano será o melhor ano da sua vida. Há poder em seu nome, Jesus. Oh, Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
aleluia. Nada vai te parar. Nada vai te parar, Beatriz. Nada vai te parar, Beatriz. Nada vai te parar. Não tem força maligna. Não tem demônio que vai parar a sua vida. Seu nome. Aleluia. Todo o poder e autoridade me foi dada. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E em seu Obrigado, nome. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Está feito. Está feito. Diga está feito. Diga está feito. Diga está feito. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, viu? Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Me perdoe um pouco pela hora, viu? Mas precisava disso. Amém? Guarda o que eu falei para vocês. Amém? Guarde o que eu falei para vocês. Eu falei o que a Bíblia diz de vocês. Amém? Eu falei o que a Bíblia diz sobre vocês. Chegou o tempo na vida de vocês. É agora. É esse ano. Vai ser gostoso, viu? Ser crente é bom, viu? Ser crente é bom demais. Aleluia. Quero pedir a vocês para não esquecer de orar pelo seu pastor. Pastor Wellington, viu? Também Leila. Pastor Joaquim, Ana. Irmãos, esse ano vai ser um ano espetacular demais nessa igreja. Hein? Você crê nisso? Eita, vai ser um ano extraordinário demais. Vai ser o seu melhor ano. O meu melhor ano. Amém? Obrigado vocês, visitantes, por estarem conosco, suportar até esse horário. Amém? Já começamos a amar vocês. Tamo junto. Amanhã tem aula aqui do Rema. Vem pra cá. Tá bom? Professor Alexander Bedak vai estar aqui lá de Guaratinguetá, vai estar aqui. Vai trazer uma série de ensinamentos. São 7 dias de aula. Tá bom? Como ser guiado pelo Espírito. Traz Bíblia, se prepara. É um versículo atrás do outro. E você vai ver o que essa palavra vai causar na sua vida. Amém? Posso ouvir seu amém? Glória a Deus. Uma ótima semana. Dia de vitória na vida de vocês. Amém? Você tem a autoridade da nova criação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu não tenho dúvida que você foi alcançado. Amém? Eu fui alcançado pelo Senhor essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Só relembrar você dos nossos avisos da semana. A nossa terça, culto do Espírito, às 20 horas. Amém? Então, nós temos um encontro marcado aqui na próxima terça-feira. Amém? Você está aqui? E na próxima quinta-feira, nós vamos ter o GC dos homens aqui na igreja. Acontecerá às 20 horas, tá, irmãos? Nosso lugar, homens, é aqui na próxima quinta-feira. Então, não haverá o GC na casa do Jean e nem lá em casa. O lugar dos homens é aqui na igreja às 20 horas com o nosso pastor, amém? E no próximo sábado é o café com líderes às 16 horas. Queridos, a matéria que esse assunto que vocês ouviram hoje, que foi ministrado hoje, tem uma matéria no Rema, que fala sobre realidades da nova criação. E esse título está lá dentro dessa matéria de realidades da nova criação, você fica sabendo desse contexto, amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos esse culto, amém? E eu tenho certeza que você vai levar essa palavra no seu coração e você vai ruminar nessa palavra durante essa semana. A palavra é essa mesmo, ruminar, trazer a memória, amém? Pai, nós te damos o louvor por essa noite, obrigado por tua graça, pelo teu favor, obrigado, Pai, porque a nossa semana será uma semana sobrenatural
extraordinária de boas notícias. Obrigado, Pai, pela semana dos meus irmãos. Eu declaro favor e graça do alto sobre a vida de cada um, sobre a semana de cada família aqui representada. Obrigado pelos que nos visitam essa noite, Pai, que a Tua palavra possa encontrar lugar, guarida nos corações, Pai, nessa noite. Nós te louvamos por uma semana sobrenatural. Muito obrigado, Pai, por aquilo que você começou e vai continuar fazendo nas nossas vidas durante essa semana. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vão em paz e na prática da palavra. Amém? Oi. Queridos, no dia 29 terá o evento das mulheres. É de manhã, 9:30 da manhã, com a nossa mama Leila, ok? É o café entre amigas.